De Deus. Amém. Eu quero que você se levante, dê um abraço no seu irmão, sua irmã, e diga para ele: você é legal. Dá para colocar o estudo aí? Ok. Ontem eu encerrei nesse slide sobre a cultura do mundo e a cultura do reino. Na década de 70, houve um dos maiores encontros de líderes cristãos, que foi em Lausanne. E estava sendo grandes na época. E o John Stott, então, criou esse termo, que hoje não se fala muito, mas criou esse termo: o evangelho é uma contracultura. Então, a cultura do reino, na verdade, ela é uma contracultura. Por quê? Não há compatibilidade entre a cultura do reino e a cultura do mundo. Infelizmente, a igreja hoje, a cultura que está na sua mente é mais uma cultura do mundo do que a cultura do reino. E é lógico, quando fala de contracultura, é uma coisa assim que foge à razão, foge à lógica. Então é loucura, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 21, vai falar que é uma loucura. É uma coisa doida. E os sábios desse mundo vão dizer que nós estamos doidos. Então o reino de Deus vai contra as normas do mundo, e os valores do reino é loucura para aqueles que se baseiam na sabedoria do mundo e na cultura do mundo. Então, eu comecei falando da felicidade, o conceito de felicidade dentro da igreja é exatamente igual ao conceito de felicidade do mundo. As pessoas estão buscando felicidade como? Prosperidade material, sucesso, né? Status, conforto, prazeres. Então, o conceito de felicidade do mundo é fundamentado nas coisas desse mundo. E, infelizmente, hoje, o conceito de felicidade dentro da igreja é igual. E as pessoas vão na igreja para buscar o quê? Uma felicidade igual a do mundo, que é fundamentada em coisas desse mundo. E a cultura do reino, a felicidade, ela parece mais, que eu falei, uma infelicidade. Por quê? Ser perseguido, sofrer, ser injuriado, ser maltratado, ser zombado, parece mais um conceito de infelicidade do que felicidade. Mas por que nós seremos felizes? Porque quando nós sofremos, quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados, injustiçados, por causa da justiça de Deus e por causa do amor a Cristo, nós estamos gerando o quê? Tesouros lá no céu. Então,
O que eu mostrei ontem? O sofrimento está mais presente na nossa vida do que a gente está imaginando, né? Mas na prática, hoje você já sofreu de alguma maneira, algum tipo de sofrimento, todo dia, todo momento nós estamos passando. Mas a questão é, a gente sofrer por causa da justiça e por amor a Cristo. Isso vai gerar o quê? Galardão, recompensa. Então, é uma outra visão, irmãos. O reino de Deus, a cultura do reino, o evangelho, está fundamentado no quê? Nas coisas eternas. Se o teu coração, se a tua esperança, se o foco da tua vida não está ali na eternidade, significa que você vai colocar o foco da sua vida, da sua felicidade aonde? Nas coisas desse mundo. Então, tesouros no céu e motivação no reino. Tesouros no céu, Mateus 6, 19, 21. Jesus nos chama a ajuntar tesouros no céu, onde não há corrupção nem destruição. Ele nos desafia a focar no que é eterno, colocar o nosso coração nas coisas eternas, ao invés de nos apegar a bens materiais e riquezas que são temporárias. O coração e a motivação. O coração, como Jesus ensina, é a chave para entender a nossa motivação. O que nos motiva? São as coisas desse mundo ou buscamos as coisas eternas? Olha, se a gente for sincero aqui, eu creio que a grande maioria de nós não está buscando as coisas eternas, não está querendo, nem tem ideia de gerar coisas na eternidade. A maioria de nós está, de fato e de verdade, buscando as coisas desse mundo. Verdade ou não? Então, primeiro ponto, você só vai mudar se você enxergar isso, se você reconhecer isso, se você admitir isso. O reino de Deus exige que nosso coração esteja voltado para os valores eternos. Então, substitui a palavra coração por motivação. Aonde está o teu coração, né? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. A tua motivação está onde está o teu tesouro. O que é realmente que você valoriza? Sabe que você vem à igreja, você não percebe, mas depois, o primeiro ano não, mas o segundo, terceiro, quarto, depois de 3 anos, a maioria dos cristãos começam a viver uma vida religiosa. Quando eles dão a oferta, qual que é o pensamento que vem? Eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Então, aqui na frente, os pastores, sem perceber, estão motivando as pessoas à ganância. Você vai investir no reino para colher frutos na sua vida. Você não está fazendo isso por amor. Então lá na minha igreja eu falei assim: não me coloca para fazer aquela mensagem motivacional antes da oferta, porque que chama um momento de generosidade. Fala assim: não me coloca, porque eu acho que se vocês me colocarem, ninguém vai na frente da oferta. Por quê? O que é generosidade?
Sabe o que é generosidade? É quando você dá por amor, com alegria, sem esperar nada em troca. Se você está dando oferta esperando algo em troca, isso não é generosidade, isso é ganância, isso é cobiça. É ou não é? Então, generosidade é dar por amor, dar sem esperar nada em troca e dar com alegria. Aí eu perguntaria: quantas pessoas generosas nós temos aqui na igreja? Vai ver muito pouco. Agora, quantos ansiosos nós temos aqui? Aí está cheio. Porque tudo que a gente faz na igreja, até jejum, até orar, até servir, a gente faz pensando em nós, em sermos abençoados, em recebermos aqui na terra. E você vai ver que os homens de Deus, eles viviam aqui na terra, mas com os olhos na eternidade. Que eles buscavam não bênçãos materiais, mas bênçãos nas coisas eternas. Então, o Evangelho, ele está fundamentado nisso. Se no seu Evangelho não tem uma visão da eternidade, se no teu Evangelho você não está pensando nas coisas eternas, buscando as coisas eternas, como Paulo fala, você está vivendo um outro Evangelho. Porque o Evangelho, ele é fundamentado no quê? Nas coisas eternas. Tudo que você faz aqui na terra, tudo que você está buscando aqui na terra, é ajuntar tesouros lá no céu. Mas nós estamos fazendo o contrário, né? Não é engraçado? Parece que Deus fala: não ajunta tesouro aqui na terra, ajunta tesouro lá no céu. O que a gente faz? Ajunta tesouros aqui na terra e não está juntando nada no céu. Talvez alguns, né, vou brincar, né, está com saldo negativo lá no céu, não tem nada de positivo, está mais no negativo lá. O Evangelho está fundamentado nas promessas eternas. Ao invés de nos concentrarmos nas recompensas temporárias, somos chamados para viver o reino eterno e gerar frutos que permanecerão para sempre. O sofrimento como instrumento para gerar coisas na eternidade. Jesus ensina que o sofrimento por causa de Cristo e da justiça não é vão. Ao contrário, ele é usado por Deus como meio de gerar galardões eternos. O sofrimento se torna uma ferramenta quando enfrentada com fé, resulta em frutos eternos. Irmãos, o negócio é o seguinte: você fica assim: mas cristianismo, sofrimento, perseguição. Gente, é o seguinte: você vai sofrer, você já está sofrendo, queira ou não, e vai até o final da sua vida. Porque o pecado trouxe o sofrimento, o pecado trouxe a dor. Então, a questão não é eu vou levar uma vida sem sofrimento ou vou levar uma vida com sofrimento. Não é essa a escolha, porque você não tem escolha, você vai sofrer. O pobre sofre, o cara de classe média sofre, e os ricos também sofrem. Todos sofrem. A única coisa, então, não é escolher entre vou sofrer ou não vou sofrer, vou levar uma vida menos sofrida ou uma vida mais sofrida. Não é essa a escolha, porque você vai sofrer. Vai haver momentos de muito sofrimento e vai haver momentos de pouco sofrimento, mas todos vão sofrer. Me diz alguém aqui, será que alguém não sofre aqui?
Todos nós sofremos. Então a questão é: sofremos por amor a Cristo e por causa da sua justiça, ou sofremos por causa do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa cobiça? Aí a escolha está aí. E quanto mais você sofre, mais você vai, o quê? Humanamente, focando nas coisas desse mundo. Por quê? Você quer transformar esse mundo num lugar mais agradável para você. Você quer tirar o sofrimento achando que o dinheiro vai resolver o seu problema. Um emprego melhor, uma casa, um carro melhor, uma esposa, um filho. Tudo a gente vai achando que vai tirar o nosso sofrimento. Mas de fato, de verdade, o sofrimento existe e existirá sempre na sua vida. Agora você precisa só escolher entre sofrer por amor a Cristo, por causa da justiça, e sofrer por causa da sua ganância, seu egoísmo, das suas vaidades, etc. Então o Evangelho é centrado em Cristo e sua justiça, ambos imutáveis. Jesus nos chama a uma vida de fidelidade, não baseada nas coisas desse mundo, mas fundamentada nas coisas eternas. Nós precisamos ter uma mudança. Espero que esse estudo comece a abrir a sua mente, que você comece a falar assim: puxa, eu acho que não me ensinaram o Evangelho ainda. E eu agora estou começando a entender o que é o Evangelho. Ninguém nunca me explicou direito esse negócio aí. Só chega aqui, bênção, conquista, vitória, né? Vamos comer o melhor da terra, e pá, só focando nas coisas desse mundo. É esse o Evangelho que estão pregando nas igrejas. Então, o Evangelho é uma contracultura, é uma coisa que na sua lógica, porque você ainda tem uma lógica da cultura do mundo, então, na sua lógica, vai parecer loucura. E precisa haver uma mudança de mente. Opa, dá uma avançada aí para mim, que às vezes ele... Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Conformar é a ideia de tomar a forma, como se eu tivesse uma forma e você fosse um barro e eu vou moldando você conforme essa forma. Então, se conformar é tomar a forma, e aqui do que? Desse século. Século, você pode pensar do mundo e da cultura do mundo. Então, o mundo, a cultura do mundo está te moldando. Por exemplo, nós estamos em abril, os caras já vão começar a lançar lá em São Paulo a moda do inverno. Mas eles já pensaram e estão influenciando as cores, o tipo de roupa, tudo. Por que eles fazem isso? Eles vão fazer você gastar dinheiro. Porque a roupa, a cor da moda, o estilo tudo do inverno não é igual ao do inverno passado. Então você não vai poder usar, porque aí já está ultrapassado. Então agora é o novo. E aí o que o mundo faz? Você gastar dinheiro em roupa. Aí depois vai entrar o verão. No verão, a cor do verão desse ano não vai ser a mesma do verão que passou. As modas
elas vão alterando. Aí você pega o celular, né? Agora já tem, o meu é 15, já tem o 16. Então agora em setembro vai lançar o 17. Aí você tem que ficar trocando de celular. Eles vão o quê? Controlando você. O mundo tem um sistema onde ele vai te controlando. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. O mundo aqui, ele está se referindo a um sistema. E o Deus desse século, quem que é? A Bíblia diz, é o diabo. Então, esse sistema que está aqui no mundo, que está em São Paulo, que está em Maceió, que está em Nova York, que está no Japão, na China, esse sistema tem o quê? Um cabeça, alguém que está comandando tudo isso. Quem que é? O diabo. Então, entenda o seguinte, eu já dei vários estudos sobre finanças, e eu dizia assim, até encontrei um apóstolo aqui, que ele falou para mim, Marçal, dinheiro é uma ferramenta, ele é bom ou é ruim, vai depender de como você usa essa ferramenta. E eu sempre ensinei assim, que o dinheiro é neutro, ele não é ruim e não é mal, depende do uso que você faz. Eu ensinava isso, mas quando eu comecei a estudar sobre essa questão de não ameis o mundo, e entendi o mundo como um sistema, tudo que faz parte desse sistema, por trás está o diabo. Então, o dinheiro, vou dizer para vocês, ele não é neutro. O dinheiro, ele vai fazer de tudo para te corromper. Não seja inocente. Fique pensando que o dinheiro é neutro. Não é. O dinheiro vai te corromper. Se você ganha R$500 por mês, mês que vem você ganhar 2.000, você vai ficar já. Aí depois você ganha 2.000, aí você vai ganhar 10.000. Esse dinheiro vai mudando o seu coração, a sua cabeça. Muda ou não muda? Porque o dinheiro não é neutro, ele faz parte do sistema e ele vai tentar te corromper. Você vê o pessoal do Petrolão, os caras envolvidos já eram muito mais ricos, muito ricos, tinham casas lá nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, tinham dinheiro para viver bem, e muito bem o resto da vida deles. Mas o que acontece? Sempre nós estamos querendo mais. Então, eu tenho um estudo extenso sobre isso, mas só vou dar mais um exemplo para você entender como funciona esse sistema. As profissões, por exemplo, medicina, não é uma profissão nobre? Salvar a vida. Mas a medicina faz parte do sistema. E o que o sistema vai fazer? Usar a profissão para corromper o cara. E quantos médicos entram com o coração? Por exemplo, quando eu era estudante de engenharia na igreja, alguns irmãos eram estudantes de medicina, os amigos meus da igreja, e eles falavam que estavam fazendo medicina para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas aí a coisa vai indo, o que vai acontecer daqui 5, 10 anos? A profissão, a medicina vai corrompendo o coração dos caras. Vocês estão entendendo? Se você é enfermeira e trabalha num hospital, você entrou ali, vou ajudar as pessoas, e tal. Mas quando você entra ali, faz parte do sistema.
e seu coração vai sendo corrompido. Então, o mundo, ele tem uma forminha, e ele está moldando você para pensar como ele, para viver como ele, para servir esse mundo, esse sistema. No final, sem perceber, você está debaixo de Mamon. Então, não vos conformei com esse século. Quer dizer, você tem que mudar a sua mente, a sua cultura. Por isso que o Evangelho é uma contracultura. Então, não vos conformeis é a ideia de que você vai ter que mudar a sua cultura para a cultura do reino. E ele fala, mas transformai-vos. A palavra no grego é metamorfose. E essa metamorfose é aquela transformação da larva que entra no casulo e sai uma borboleta. O que significa isso? Que não é um negócio tão simples. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos. E eu gostava de filmes americanos, música americana, conhecia americanos. E achava que eu ia me adaptar bem. Mas de repente veio o que a gente chama de choque cultural. E aí você começa a entender que o americano tem uma cultura e você tem outra. E aí vem o choque cultural. Então, há um choque cultural entre a cultura do reino e a cultura desse mundo. Como transformar a renovação, da nossa mente? Então, essa renovação é o evangelho do reino, é a cultura do reino, é uma contracultura. A transformação que Paulo menciona nesse texto aqui, 12:2, não é apenas uma renovação mental, mas é uma mudança radical para a cultura do reino. E infelizmente hoje a igreja ela vai entrando em vários moveres, em vários, Por exemplo, uma pessoa me perguntou, Marçal, o que você acha da Bethel lá nos Estados Unidos? Eu já fui lá, visitei a Bethel. Então, qual que é a minha preocupação em relação ao pessoal lá da Bethel? Hoje eles têm uma influência mundial. Eles têm uma escola que chama Escola do Sobrenatural. Vão pessoas do mundo inteiro. Tem muitos brasileiros indo lá estudar na Bethel. E eles têm o que eles chamam cultura do avivamento e cultura do sobrenatural. Qual que é o problema? Quando você fala, nós estamos aqui com essa visão, cultura do avivamento e cultura do sobrenatural, você pegou a cultura do reino e estreitou isso. Vocês estão entendendo? O foco deles é o quê? Avivamento e sobrenatural. Espera aí, o reino de Deus, a cultura do reino é muito mais do que isso. Você entendeu o problema? Então, se vocês entrarem na onda da Bethel e falar, não, agora nós temos a cultura do sobrenatural e pá. Não que não exista o sobrenatural, mas a cultura do reino não é só o sobrenatural. E eu tenho um curso que é o 579. Isso aí seria interessante, que o Ed Léo, ele treina as células a fluírem no 579. É os 5 dons ministeriais de Jesus, os 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons sobrenaturais do Espírito. Então, lá na Indonésia, eles treinam, não é os líderes,
eles treinam as células para que elas fluam no 5, 7 e 9. Então, eu creio que nós temos que mover no sobrenatural, que nós temos que mover nos dons, porque são ferramentas bíblicas, dadas por Deus, através do Espírito Santo, para capacitar a igreja. Mas parece que algumas igrejas ficaram com medo, e tem outras que endeusaram os dons. Então, difícil é ter esse equilíbrio, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você foca, avivamento, cultura do avivamento, será que era essa cultura que a igreja primitiva tinha? Você vai ver que não. Eles não estavam atrás de avivamento, eles estavam atrás de pregar o evangelho do reino. Eles não estavam atrás das manifestações sobrenaturais. A gente, quando lê Atos, a gente pensa que os sinais, as maravilhas estavam acontecendo através de todo mundo, não é? Curas, milagres acontecendo, aí todo mundo lá, vivendo, experimentando isso. Mas se você lê em Atos 2, 42 a 47, diz lá que os sinais e maravilhas estavam acontecendo através dos apóstolos. E aí você vai no capítulo 4 de Atos, você vai ver que os sinais e as maravilhas estavam acontecendo através de quem? Dos apóstolos. Por que isso? Porque você não vai colocar uma arma na mão de uma criança, ou uma faca na mão de uma criança. Ela vai o quê? Provavelmente vai dar um desastre. Então, os dons, Deus sabe que se Ele te der poder, talvez você não tenha maturidade para lidar com isso. E isso pode se virar o quê? Contra você e contra a igreja. Então, pessoas que têm dons, muitas delas acabam se ensoberbecendo e usando de maneira errada. Então, irmãos, não é apenas uma mudançazinha é uma mudança radical. E a grande mudança é interior. Porque cultura não é exterior, mas é algo que faz parte do ser da pessoa. Então a cultura do reino tem que mudar o seu ser, e não apenas o que a gente tem hoje, muita informação. Essa mudança exige que deixemos de lado os valores do mundo e adotemos os padrões eternos de Deus. E quais são esses valores? Humildade, amor incondicional, compaixão, fé, justiça. São esses os valores que Jesus ensinou o quê? No início do seu sermão. Vamos ver que essa mudança não é apenas um evento, mas é um evento e um processo contínuo. Hoje eu estou ensinando isso, evento e processo. Então nós, igrejas, sabemos trabalhar eventos. Fazemos o culto é um evento. Essa conferência é um evento. Aí você cria eventos, os eventos são importantes? São. Mas se não houver um processo, o processo é a consolidação de um evento. Então, se você não tiver um processo para consolidar aquilo que você impactou ou transmitiu naquele evento, o que acontece? Você perde. Verdade ou não? Vocês já participaram de um monte de eventos, saíram de lá mascando prego e cuspindo fogo, como o Eibe diz, né? Mas depois, o quê? Você só masca o prego e não cospe mais fogo. Você perde. Então, hoje eu quero falar do evento e do processo que nós temos que entrar para consolidar.
essa cultura do reino. Ok? Coroa incorruptível e disciplina espiritual. 1 Coríntios 9, 25, 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Havia uma Olimpíada muito importante na Grécia, e naquela época de Paulo, os atletas, eles tinham exercícios diários estafantes, carregavam pedra, ficavam dando soco em parede, dando soco aqui no corpo. Era um exercício extremo, era uma disciplina extrema. Então, Paulo diz: os atletas buscam uma coroa corruptível. O que é essa coroa corruptível? Coisas que vão se perdendo, se desvalorizando. Nós, porém, a incorruptível. Qual que é essa coroa que Paulo está buscando? Uma coroa eterna. E aí ele diz: assim corro eu também, não sem meta. Paulo, ele tem uma meta. Imagina o seguinte: eu vou correr uma corrida de 100 metros, só que não tem uma linha de chegada ali, né? Porque o cara, quando corre 100 metros, ele fica mirando naquela linha de chegada, e ele corre, dá tudo para ultrapassar aquela linha. Mas digamos que você não tem uma linha de chegada, uma meta. Aí você dá um tiro, pá, você sai correndo. Ué, para onde eu vou? Para onde eu vou? Sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos correndo, estamos nos esforçando, a gente ora, a gente jejua, a gente participa, a gente serve, né? Mas qual que é a sua meta? Aonde você quer chegar? Não tem! Você já reparou que a gente corre, se mata, mas onde você quer chegar? Qual que é a sua meta? Paulo tem uma meta clara. Qual que é a meta? Não corro sem meta. Qual que é a meta? Coroa incorruptível. Ai. Coroa incorruptível. O que ele está buscando? Qual que é a meta dele? Não é uma coroa terrena, não é coisas do mundo, não é sucesso no mundo, não é status, não é poder, não é dinheiro. Ele está atrás das coisas eternas. Por isso que ele diz lá em Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Então, nós perdemos isso, nós não estamos vivendo para as coisas eternas. A nossa meta não está lá, está aqui. Não estamos voltados para as coisas eternas, estamos o quê? Focados nas coisas desse mundo. E o Evangelho, ele se fundamenta no quê? Nessas coroas eternas, nessas coisas eternas, nesses tesouros eternos. Não luto como desferindo golpes no ar. Quer dizer, ele não está dando soco no ar. Ele não está desperdiçando esforço, tempo. A coisa é focada, é uma meta definida. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Sabe que eu dou vários estudos e vira e mexe. Quando eu termino o estudo, tem uns irmãos que falam assim:
isso aí que você falou é verdade, mas sem o Espírito Santo não dá. E é verdade, nós precisamos do Espírito Santo, mas eu vou te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele só age quando a gente põe o pé na água. Quando Deus abriu o Jordão, mandou os caras marcharem. Então, não é abre primeiro para a gente passar depois. Não, você marcha que as águas vão abrir. Então, você faz a sua parte primeiro, que Deus vai fazer a parte dele através do Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que ele esmurra o corpo dele e o reduz à escravidão, quer dizer, uma disciplina que os atletas daquela época faziam, era uma disciplina extrema. Então Paulo, ele dizia, senão ele podia dizer: irmãos, vocês não vão conseguir, não fica fazendo esforço nenhum não, você só busca o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer tudo na sua vida. Fica sentadinho aí, busca o Espírito Santo, clama pelo Espírito Santo, ora, jejua, busca o Espírito Santo, que ele vai vir e vai resolver tudo na sua vida. Não é assim. Você vai ver que a Bíblia, por exemplo, quando você vai ler Atos 2:42, houve um dos maiores avivamentos na história da igreja. A igreja experimentou algo assim tão concreto e visível, que foi a descida do Espírito Santo. E aí em Atos 2:42 ele diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles o quê? Perseveravam. Tem gente que pensa que no avivamento tudo vai ser maravilhoso, só bênção, alegria, unção, manifestações. No meio do avivamento, num dos maiores, eles tinham que fazer o quê? Perseverar. Existe um estudo numa universidade dos Estados Unidos, onde eles dizem que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm uma característica básica. Sabe qual é? Perseverança. Esses caras que conseguiram chegar onde eles chegaram, perseverança. Eles tiveram que perseverar. Estava contando que o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, quantas vezes ele testou, e a lâmpada queimava. Tentava de um jeito, queimava. Mais de 100 vezes ele tentou. Ele podia ter desistido, mas ele perseverou. Muitos desses homens que você vê aí, que estão ricos, eles faliram muitas e muitas vezes. Eu estava lendo umas frases lá, e eu vi uma frase do Silvio Santos, e ele diz assim: se as coisas que você está conquistando hoje está sendo muito fácil, desconfie, porque as coisas verdadeiras, elas são alcançadas com muita luta, suor e sofrimento. Ó, o Silvio Santos falando que o sucesso dele não foi conquistado ali na moleza, não. Houve muito suor, sofrimento e perseverança. Irmãos, é isso que Paulo está falando quando ele é perseverar, é disciplina, é dedicação. Sabe por que a vida cristã das pessoas não vai para frente? Porque o pessoal não tem disciplina nenhuma, não ora, não lê a Bíblia,
falta na igreja, qualquer negócio já desanima. Você vê essa questão de perder peso. Eu perdi 20 quilos. Então, você vai ver, as pessoas vieram para mim, mas Massal, como é que é o seu regime para perder peso? A pessoa quer um segredo. Sabe o que eu falava para elas? Qual que era o meu segredo? Aqui, ó. Você pode usar qualquer método de emagrecimento, mas tem que começar aqui, ó. É aqui, né? Na sua mente, na decisão, na escolha. Então, o que aconteceu comigo? Durante 5 anos, eu caminhava na esteira 5 quilômetros, 5 vezes por dia. Eu pensava assim, se eu perder uns 5 quilos, vou estar bem. E acontece que não perdia. Aí eu estava com pressão alta, triglicérides, diabetes, estava tudo no limite. E aí eu estava me sentindo assim meio estranho, e a pressão minha subia, caía, mesmo indo no cardiologista. E o cardiologista me tratando com remédio. Ah, não, então você faz isso. Ah, deixa de comer isso. Ah, pá. E aí quando eu fui num outro médico, ele falou assim: Massal, se você não perder 20 quilos, daqui 6 meses você vai ter um treco. E aí a chave virou, plique. Eu entendi que eu precisava emagrecer, que não era remédio, era peso. E aí, olha, o primeiro mês se parece um viciado. Sabe quando o viciado ele tem abstinência, que não tem droga? Então eu parecia um viciado, só pensava comida, assistia a televisão. Aí eu ia no shopping, ai, vontade de chupar um sorvete, ai, comer o doce, ai. Eu parecia um viciado. O cara tem que dar até antidepressivo para você, ansiolítico, você fica assim. Mas eu não quis tomar nada disso. Ele receitou, mas eu não tomei. Falei, eu vou na raça. E fui. Sabe quanto tempo eu levei para perder 20 quilos? Levei 7 meses. Aí quando eu atingi 7 meses, vitória, agora estou tranquilo. Aí a minha mulher chegou para mim: Massal, agora chega. Esse seu regime é muito radical. E pá, agora chega. O que o médico falou? Você precisa de mais 2 anos para estabilizar. Eu já cumpri esses 2 anos, ó, e até hoje eu estou lutando. Agora aqui em Maceió está ficando difícil, hein? Porque eu estou lá no hotel, o café da manhã, o almoço, comida, eu estou sentindo até a barriga já está aumentando aqui, ó. Então, você tem que perseverar. É o resto da minha vida. Fala assim, resolveu o problema? Não resolveu. Você vai lutar com isso. Então, nesse curso Desejo Puro que eu tenho, os caras querem uma fórmula secreta. Quer chegar no final de semana, ter um seminário e sair de lá com oração, libertação, cura, resolver o problema. Vou te dizer um negócio. O curso, ele leva 7 meses. Por coincidência, é 7 meses. Aí quando termina o curso, você chegou num nível, mas você vai lutar com sexo e pornografia o resto da sua vida. Por quê? Você não vai deixar de ser homem, você vai ter desejos sexuais, você vai ter que lutar com isso o resto da sua vida. Então, irmãos, na vida, se você não perseverar, em Atos diz lá, e perseveravam, no meio de um avivamento.
Você precisa do Espírito Santo, mas quando você persevera dentro dos propósitos espirituais, o Espírito Santo vem e vai te capacitando sobrenaturalmente. Paulo tem um processo de disciplina e treinamento espiritual para alcançar as promessas de Deus que são eternas e imutáveis. Olha o João Batista. João Batista viveu uma vida de renúncia e sofrimento, dedicando-se inteiramente a uma única meta: preparar o caminho para Jesus. Ele rejeitou as glórias e recompensas do mundo para alcançar o quê? As coisas eternas. Morava no deserto, vestia-se de forma simples, alimentava-se de gafanhoto e mel, vivendo longe do conforto e das riquezas. Sua mensagem de arrependimento era impopular, confrontava tanto o povo quanto os líderes religiosos, o que resultou em sua prisão e seu martírio. João enfrentou solidão, pobreza, perseguição, entregando sua vida completamente a Deus e declarando: é necessário que ele cresça e que eu diminua, demonstrando humildade e fidelidade à sua chamada. A vida de João Batista exemplifica o viver para as coisas eternas, pois ele renunciou aos confortos e interesses desse mundo e se doou completamente para cumprir o propósito de Deus. Isso que é meta. Alguém que persevera e que não vive buscando coisas para si, mas a sua vida é completamente, totalmente focada nas coisas de Deus. Processo de viver as coisas eternas. Vamos entender a vida cristã, então, como eventos e processos. O evento é importante, mas sem o processo se perde o que atingiu no evento. O processo é um processo de consolidar o que gerou no evento. O evento pode ser um culto, uma reunião de célula, um retiro espiritual, um treinamento, é algo pontual, de 1 a 3 dias. O processo é algo mais longo, de 3 meses e até algo contínuo. Então, como é que você vai desenvolver esse processo? Então, são 2 coisas que eu vou colocar aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o processo. Põe aquele outro estudo que eu quero mostrar uma visão de discipulado. Eu sempre estive pensando qual o melhor modelo de discipulado que a gente vê na Bíblia. Então você vê o modelo de Jesus, que era com os 12, e só que ele vivia o dia inteiro com eles, dormia, comia, andava, fazia tudo junto. Então esse modelo é bom, mas muito difícil a gente fazer, não podemos fazer isso. Paulo também andava com os discípulos ali, viajava junto, mas também é muito difícil a gente fazer o que Paulo fez. E aí, eu ouvi um estudo sobre imitação de Cristo. E, olha só, imitação de Cristo. Paulo dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor como Cristo. Então, tentar imitar a Cristo no amor. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor.
Não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em vós, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do sofrimento, conformando-me. Quer dizer, imitando a ele, né? Na sua morte. Então a gente vai vendo o amor sacrificial, 1 Pedro 2, pelo que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Então é para a gente seguir esse exemplo, imitar a Cristo, no amor sacrificial. Ser manso e humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qual a diferença entre manso e humilde? Eu falei que 2 pilares da mansidão é humildade e confiança em Deus, fé. O que é, qual é a diferença da mansidão e a humildade? A mansidão é o resultado de uma humildade genuína, entendeu? Então, o cara que é realmente humilde, ele é manso. Uma das características, né, vamos dizer assim, que uma essência da mansidão é a humildade. Então, a mansidão é fruto da humildade. Ok? Então, um é o fruto e o outro é a essência. Manso e humilde. Humildade é o esvaziamento de si, serviço ao outro, amor sacrificial. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento no grego é phronesis, que é a ideia não só de conhecer, mas de querer e de viver isso. Na NVI, a tradução é tende em vós a mesma atitude, né? Amar como Jesus nos amou, amor incondicional e sacrificial. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É interessante que aqui ele está falando, eu dou um novo mandamento. Por que é um novo mandamento? Porque o anterior era amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus deu um upgrade. Agora não é amar como você se ama. Agora é amar como Cristo nos amou. Que foi o quê? Um amor incondicional, sacrificial. Vida totalmente comprometida com o Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você quer imitar a Jesus? Jesus vivia, tudo que ele fazia era cumprir a vontade do Pai. Não tem como seguir a Cristo sem carregar a cruz. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, vocês querem ser meus imitadores, meus seguidores? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Seguir Cristo aqui não é ele entrou à direita, você vai à direita, ele vai para a esquerda, você vai para... Não, é tentar ser como ele é. Bom, eu não vou entrar muito nessa questão aí. Espera aí, deixa eu aproveitar, explicar isso aqui que é importante. Vocês sabem qual é a grande comissão? Quem que sabe? Levanta a mão aí. Grande comissão. Então, você vê que a grande maioria não sabe o que é a grande comissão. A palavra comissão é missão com co, quer dizer, a ideia de ser uma missão conjunta. O co é juntos.
qual que é a grande comissão, a grande tarefa que nós temos como igreja, como cristão? A maioria vai falar o quê? Pregar o evangelho. Não é a nossa grande comissão. Então vamos ver o que é a grande comissão. Jesus, aproximando, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse texto, o único verbo que está no imperativo é fazei discípulos. Então, a ordem é fazer discípulos. Como? Indo, que é pregar o evangelho, batizando-os e ensinando-os a guardar, ok? E eu vou explicar por que tem que ser ensinando-os a guardar e não ensinando-os. Então, primeira coisa é que você vai fazer discípulo como? Indo, é no trabalho, é na igreja, é com seus parentes, é indo em outras nações, missionário, etc. O indo é pregar o evangelho. Mas o objetivo de pregar o evangelho não é só pregar o evangelho, é o que? Cumprir a grande comissão. Qual que é a grande comissão? Fazer discípulos. Entendeu? Então, a missão da igreja não é pregar o evangelho. A missão da igreja é fazer discípulos. Como? Pregando o evangelho. Você entendeu a diferença? E batizando-os, não é jogar o cara na água. O batismo simboliza a identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, é você levar a pessoa a morrer para si mesmo, para as coisas do mundo, para as trevas, sepultar, então ele é mergulhado, e quando ele sai, ele ressuscita para uma nova vida a Cristo. Então, é literalmente levar as pessoas a essa identificação, onde ele morre para o mundo, morre para as coisas das trevas e ressuscita para viver uma nova vida em Cristo. E aí você vai ensinar a guardar. Então, uma coisa é ensinar. Eu vou lá, um quadro, vou ensinando, projeto, eu estou ensinando. Mas ensinar a guardar, você pode substituir a palavra guardar pela palavra viver. Ensinar a viver. Não é diferente de ensinar? Uma coisa é ensinar, agora ensinar a viver, a guardar, é mais profundo. Então, para fazer discípulo, você tem que ir, você tem que batizar e ensinar eles a viverem, ok? Então, mas para fazer discípulos, é lógico, você vai fazer discípulo, você tem que ser um discípulo. Então, a nossa missão é ser e fazer discípulos. Mas o que é ser um discípulo? E aí é que eu estou trazendo essa visão. É um seguidor de Cristo que vive seus ensinos, tornando-se semelhante a Ele. Em outras palavras, baseado nisso, gostaria de trazer o conceito de ser e fazer discípulo como sendo o quê? Imitar a Cristo e ensinar outros a imitarem a Cristo. É isso. Discipular, ser discípulo, é você ser um imitador de Cristo. Não é conhecedor. Problema nosso. Nós temos muito conhecimento de Cristo. Então, imitar no sentido de buscar ser igual a Ele.
e ensinar os outros a serem iguais a Cristo. Gostaram dessa visão? Por quê? Porque senão nós acabamos ensinando tanta coisa, tanto ensino, tanto estudo, tal. Resultado final, tem que tornar você semelhante a Cristo. Mas o resultado final, o cara se perde no meio disso tudo. Verdade? Então não tem como imitar a Cristo sem ser um imitador de Cristo. Bom, eu vou pular isso aqui. Então a gente pensa, imitar a Cristo em quê? Poder, curas, milagres, unção, sabedoria, caráter de Cristo. Muitos colocam o objetivo do discipulado é fazer homens maduros espiritualmente, semelhantes a Cristo, que tenham o caráter de Cristo. Mas quando pensamos no caráter de Cristo, pensamos como sendo o quê? Pureza, vida moral correta, não mentir, não roubar, etc. Mas no discipulado, ao trabalharmos o caráter do discípulo, acabamos trabalhando mais o comportamento. Não pode fazer isso, não minta, não adultere, trate a sua mulher assim, assim, você tem que ser mais gentil, etc. Que eu falei ontem de uma coisa mais comportamental. Então, a base essencial do caráter de Cristo é o quê? É o amor. Então, quando ele diz, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há qualquer outro mandamento, tudo se resume o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a santidade, ela é gerada como? Isso aqui é interessante. Não é focando em você. Você quer gerar santidade? Começa a focar no outro. A lógica é outra. Todos os mandamentos são cumpridos pelo amor focado no outro. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Tudo focando o outro. Qual o problema dos judeus? É que eles cumpriam a lei sem a essência do amor. Entendeu? Então, era uma santidade que eu chamo exterior. O amor genuíno gera o quê? Santidade. Amor que não gera santidade é falso. Então, esse negócio, eu amo os irmãos, eu amo tal, não sei o quê, mas não gera santidade, é falso. Por quê? Porque todas as leis dos mandamentos se cumprem o quê? No amor. Então há dois tipos de santidade que eu falei ontem: santidade cultural, comportamental, exterior, focada em si mesmo, como os escribas fariseus, que viviam uma pureza e santidade, pensando o quê? Na reputação, na minha imagem. Já pensou se ver? Então você se esconde e se comporta como um santo, mas na verdade, vamos dizer aqui, você vem aqui na igreja, você é um santo, você é um líder, você faz isso, você fala a hora, tudo, dá oferta, dá dízimo. Era o fariseu. Só que quando você sai aqui, lá dentro no coração, tem um monte de coisa errada. Então é uma santidade exterior e focada em si mesmo. E a santidade genuína, focada no outro, gerada pelo amor ao próximo. Amor que gera pureza e santidade, e não focando em si mesmo. É uma santidade de dentro para fora, é uma santidade gerada pelo amor ao próximo. Então, imitar a Cristo, ou ser semelhante a Cristo, como que a gente vai desenvolver isso? Esse que é o problema. Então, Lucas 9, 23 a 25. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse siga-me é ser um cara
que vai tentar ser semelhante a Cristo, que vai imitar a Cristo com essa ideia de semelhança de Cristo. A cruz, ele está dizendo, dia a dia tome a sua cruz. Presta atenção, a cruz não é um evento anual. Você vem aqui hoje, tal, vamos crucificar, aí você, tal, se quebranta, tal. Um evento, e vai ficar aí o ano inteiro sem mais cruz. Não. Ele diz, dia a dia. O que significa isso? Você tem que tomar a cruz uma vez por ano? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Todo dia. Eu fiquei pensando, anos e anos eu li a Bíblia, eu nunca entendi isso. Nunca tinha entendido isso, que a cruz não pode ser um evento. A cruz é um processo. Então, tomar a cruz como processo contínuo, diário. E é isso que vai nos tornando semelhantes a Cristo. Então, tomar a cruz como um processo contínuo, diário. Agora, a cruz, ela simboliza 4 coisas. Eu vou terminar com esse quadro aqui. Primeiro, morte que traz vida. Quando você vai lá em Lucas 9, 23 a 25, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aí vai vir, pois, então esse pois está conectando com o que ele falou aqui, tomar a cruz e negar a si mesmo. Pois, quem quiser viver, morrerá. Mas quem morrer por minha causa, esse viverá. Então, a cruz simboliza morte, mas nunca use a palavra morte isolada, porque senão fica fúnebre, fica algo, negativo. Então, é uma morte que traz vida, é diferente. Se é uma morte que só deixa o cara morto, não é essa morte que Jesus está falando. É uma morte que traz vida. Por isso que eu coloquei aqui, eu tinha antes colocado morte, mas aí eu acrescentei morte que traz vida. Ok? Mas morrer para o quê? Então ele fala, pois todo aquele que viver, esse morrerá, e aquele que morrer por minha causa, esse viverá. E aí tem mais um pois. Ele vai dizer, pois que importa ganhar o mundo e perder? Então essa morte é morrer, o quê? Para o eu que está aqui, né? Negue-se a si mesmo e morrer para o mundo. Vocês estão entendendo que o cerne do Evangelho é você se desprender das coisas desse mundo? Não tem como seguir a Cristo sem morrer para as coisas desse mundo. Você vai ver que os grandes homens de Deus, os grandes homens mesmo, genuínos, eles eram pessoas que abriram mão de sucesso, de status, de dinheiro e tudo. Hoje não, os grandes homens de Deus que estão na mídia, eles estão ali só recolhendo dinheiro e tal, mas é grande, sentido de famoso. Mas diante de Deus, muitos deles estão corrompidos. Então, Lucas 14:33 diz o quê?
Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar, o quê? Tudo quanto tem. Renunciar o quê? Tudo quanto tem. O que significa isso? Profissão, casa, dinheiro, sucesso, status, glória, renunciar a tudo. Não pode ser meu discípulo. Não tem querer ser um discípulo se você não se desprender do mundo. Então, imitar a Cristo é se desapegar das coisas desse mundo. E olha, eu tenho procurado praticar isso. Procura, né? Eu vi um irmão que ele fez o pastor fez esse desafio na igreja. Você vai abrir o seu armário e vai ver a coisa mais linda que você tem lá. Você vai pegar e vai doar. Aí um irmão, quando ele abriu, ele tinha uma botinha que ele comprou na Alemanha de mocassim, com couro original, né, macio, linda. Ele falou: não, Deus, isso não, isso aqui eu não vou doar. Mas Deus fez ele abrir mão daquilo. Então a gente precisa vir e mexe e doando. O primo da minha esposa tinha uma construtora, e quando fui para o interior ele pediu para eu ser o responsável da empresa. Eu assinei lá o contrato e tal, mas ele, sem eu perceber, ele não me falou, ele me colocou 1% sócio dele. O que aconteceu? Ele teve vários processos, e aí num desses processos o juiz bloqueou o meu carro. Eu tinha uma Gran Livina que valia uns 40 mil reais na época. E ele bloqueou. Eu não podia vender, não podia licenciar, não podia fazer nada com o carro, estava bloqueado. Aí o que eu fiz? Eu entendi o seguinte, e é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. A gente tem que aprender a ganhar e a perder. Ganhar é legal, né? Ganhei. Mas perder? Não, você tem que aprender a ganhar, dar glória a Deus, perder, glória a Deus. Não foi isso que Jó fez, né? Ele falou que ele veio ao mundo nu, que ele iria embora nu. Glória a Deus por isso, ele perdeu tudo, tudo. Então, glória a Deus, a gente tem que aprender a perder e ganhar. Aí eu resolvi, falei, vou dar o carro para ele. A dívida não era minha, né? Eu não tinha participação nenhuma, não ganhava dinheiro nenhum, mas eu fiquei com prejuízo. E o cara, ele era esperto, ele tirou tudo do nome dele. Carro, casa, tudo que ele tinha não estava no nome dele, estava no nome de outra pessoa. E o carro estava no meu nome, o juiz pegou o carro, bloqueou. E aí eu peguei a chave do carro, falei assim, estava dando testemunho para os irmãos, falei, irmãos, né, a vida é assim, a gente ganha, perde. Peguei essa chave do carro, fui até o pedreiro lá, falei assim, eu te dou o carro aqui para a gente quitar essa dívida. E ele ficou com medo, ele não quis aceitar o carro. Mas eu fui com a chave lá e entregar o carro para ele para quitar a dívida. Que a dívida estava em torno de 40 mil, ele pegava o carro por 40 mil e resolvia. E eu estava dando esse testemunho, mostrando a chave, falei, eu ganhei, perdi, glória a Deus por isso. E ali, eu não fiz com nenhuma intenção, só de ensinar os irmãos. Um casal veio para mim e falou, Massal, quanto está essa dívida? Está entre 40 e 50. Aí o casal falou assim, eu quero ajudar você. Eu vou depositar 50 mil na sua conta. Os caras depositaram 50 mil na minha conta. Aí eu fui lá, né? E na verdade o processo já estava em 50 mil mesmo. Aí você briga e
né? Geralmente os processos é parcelado. Eu falei, vou pagar à vista, então reduzimos para 40. Sobrou 10 mil. Aí eu liguei para o casal ali, eu nem perguntei se eles queriam dinheiro de volta, só perguntei assim: me dá o número da conta que sobrou 10 mil, eu quero depositar, devolver 10 mil reais. Aí eles falaram assim: não, fica com esses 10 mil aí. Irmãos, o que aconteceu? Eu não perdi o carro e ganhei 10 mil. Mas aí teve um porém. Eu fui tão abençoado, Deus me deu tanta alegria com essa experiência. O que eu fiz? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo que tinha um Gol. E sabe quando o Gol já está descascando a pintura, tá horrível. Eu falei para ele, né? Quanto é que vale esse Gol aí? Uns 5 mil. Eu falei, meu carro vale 40 mil. Eu vou vender para vocês por 25 mil reais. E nós vamos fazer o seguinte: você vai vender o carro por 5 mil, você vai me dar o dinheiro, e eu ainda vou te ajudar com 5 mil do meu ministério, eu vou te ajudar com mais 5 mil, e você vai ficar me devendo 15 mil reais, você paga quando você puder. Então, é importante, quando você também é abençoado, se abençoar os outros. Você doar coisas, fazer coisas. Talvez aqui, se eu perguntar, alguém aqui já se sacrificou materialmente por alguém? Você vai ver que a maioria não. As pessoas não estão acostumadas a ser generosas. Estão acostumadas a receber, mas não dá. Então, você tem que se desprender das coisas desse mundo. Eu lembro que eu li a história do Hudson Taylor. E o Hudson Taylor, quando ele era jovem, o Hudson Taylor foi um revolucionário na área de missões lá do mundo, e ele foi missionário lá na China. Mas quando ele era jovem, ele foi se desprendendo das coisas do mundo. E ele se formou em medicina, imagina, na Inglaterra, médico. Ele largou para servir na China, vivendo na pobreza. Naquela época a China era uma favela. E ele foi para lá. Então, antes de ir, ele foi se desprendendo das coisas do mundo. Então, quando eu li aquilo, eu tinha 20 anos de idade. Eu fiquei 2 anos sem comprar nada para mim. Tudo que eu ganhava, eu doava. Não comprei nenhuma cueca em 2 anos. Tudo eu fui. Então, eu fui treinando a me desprender das coisas do mundo. A minha filha e o meu genro iam para os Estados Unidos, iam ficar lá 1 ano. E os Estados Unidos é um país muito materialista. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar para minha filha e para o meu genro? Era o último culto. Aí eu preguei uma mensagem e no final eu chamei a minha filha, o meu genro e o meu filho. E mostrei para eles o meu diploma de engenharia. Eu sou formado na Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, que é uma das maiores e melhores escolas de engenharia do país. Eu tinha um diploma bonito assim, Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, tal, Adilson, tal. Perguntei para minha filha, você já viu esse diploma? Ela falou, não, nunca viu. Porque eu nunca pendurei isso, nunca pendurei. Coloquei num quadro e guardei. E aí, o que eu fiz aquele dia? Eu arranquei a moldura, os vidros, e peguei o diploma, trouxe uma tesoura, cortei no meio o meu diploma, dei metade para o meu filho e metade para minha filha, e disse assim para eles: eu quero que vocês saibam uma coisa, que o pai de vocês fez de tudo
para que Mamon nunca mandasse na vida dele. Então, é um grande desafio. Você tem que morrer. E a cruz, quando ele fala diário, todo dia você tem que morrer para algo desse mundo. Todo dia. Não é uma Saulo pregou sobre isso, hoje eu vou me consagrar. Não, não é hoje, é amanhã, depois da manhã. Todo dia você tem que morrer para o seu ego, para o mundo. É um processo contínuo, diário. Vocês estão captando isso? Segundo, outra coisa importante, a cruz simboliza o amor. Amor incondicional, sacrificial. Por quê? É onde Cristo morreu. A cruz simboliza, é símbolo de amor, incondicional e sacrificial. Então, aqui, amor a Deus. Mateus 6, de 39 a 44, é Jesus ali no Getsêmani. Ele falando: Pai, afasta de mim esse cálice. De novo: Pai, afasta de mim esse cálice. E uma terceira vez: Pai, afasta de mim esse cálice. 3 vezes para o judeu é uma insistência extrema. Simboliza algo realmente forte. E toda vez que ele dizia: afasta de mim esse cálice, ele diz: contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Uma coisa interessante, a gente pensa que Jesus aqui na terra, que a única coisa que ele queria e ele fazia era a vontade do Pai. Que ele sempre, tudo que ele desejava e estava no coração dele era igual à vontade do Pai. Mas aqui, no Getsêmani, você vê claramente 2 vontades. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então há uma vontade de Jesus e há uma vontade de Deus, e elas não batem. Eu não sei o que Jesus estava querendo, mas a vontade dele não era a mesma do Pai. Mas quando ele fala: não se faça a minha vontade, sim a tua, o que ele está fazendo? Negando o seu eu, morrendo para a sua vontade, para os seus sonhos, seus desejos, para fazer a vontade do Pai. Esse é o amor. E vocês sabem qual era a vontade do Pai, né? Vai para a cruz. Amor. Ele amava a Deus ao ponto de que ele abriu mão da sua vida, não só por você, mas também por amor ao Pai. E João 15, 13, Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelo amigo. A cruz, quando você olha para ela, aquilo não é simplesmente símbolo da morte que traz vida, mas é símbolo de amor. Alguém, uma pessoa, te amou tanto, mas te amou tanto, que foi capaz de morrer. A morte dele não foi por nós, foi para. É diferente, fala, morreu por nós. Não, ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por você. Jesus nos amou
tanto, que Ele deu a sua vida. Então, pode ser que você está aqui hoje e você sentir, ninguém me ama, ninguém me quer, minha família me rejeita, no trabalho ninguém liga para mim. Você está sentindo um Zé Ninguém. Eu quero dizer, pode ser que no mundo ninguém te valorize e ninguém te ama, mas você pode ter uma certeza, Jesus te ama. E de alguma maneira, Ele te traz aqui para que você experimente o amor dEle. Jesus te ama. Então a cruz é símbolo de um amor sacrificial e incondicional. Terceiro, a humildade. Tem de vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que foi? Qual que foi esse? Ele esvaziou-se. Ele assumiu a forma de escravo e se humilhou. Então a expressão a si mesmo se esvaziou, quer dizer, ninguém forçou, foi intencional, foi voluntário. Jesus Cristo escolheu se esvaziar. Ele assumiu a forma de escravo. A palavra na Bíblia, servo e escravo, elas, na verdade, a Bíblia traduziu como servo. Mas a palavra servo é uma ideia mais de empregado. O servo, ele não era de propriedade do seu senhor. E o escravo já era de propriedade do seu senhor. Então, um escravo, ele pertencia a um senhor, e o senhor, se quisesse, podia vender ele. Podia fazer o que quisesse. Então há uma diferença entre servo e escravo. Mas por que na Bíblia traduziram como servo? Porque na época que traduziram a Bíblia no português, em inglês também está servant, mas a palavra no grego é doulos, que significa escravo. É que havia movimentos abolicionistas. E aí pegava mal você colocar escravo. Então colocaram servo, que é mais, suave. Mas literalmente, ele assumiu a posição de escravo. E a si mesmo se humilhou até morte de cruz. Quando a gente pensa na maior humilhação de Cristo, o que vem na sua mente? A morte na cruz, não é? Mas eu quero dizer para vocês, a maior humilhação de Cristo não foi na cruz. A maior humilhação de Cristo foi a encarnação. Sabe por quê? Porque Ele deixar de ser quem Ele era. Ele era aquele ser acima de todos os seres, o Criador, cheio de glória, de majestade, de poder, de riqueza. Então ele, sendo rico, ele se fez pobre. Ele, sendo tudo, se fez nada. Ele, sendo o Senhor dos senhores, ele se assumiu a posição de escravo. Gente, a posição que ele estava, para a posição que ele assumiu, é uma distância, talvez infinita. A maior humilhação de Cristo é sair da glória que ele estava e vir à terra e assumir a posição de escravo. A mesma coisa que você for um grande homem, o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, você abrir mão de toda a sua riqueza e vir morar numa favela, num barraco de madeira, sem dinheiro, sem nada. É mole? Uma comparação ainda é fraca, porque o Elon Musk, para um pobre, não dá para comparar a glória de Jesus com a
posição de um escravo. É muito maior a distância. E ele se humilhou. Olha, presta atenção. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não poderia nascer numa casa comum? Você acha que teria algum problema nascer numa casa comum? Não teria problema nenhum, né? Ele nascer lá em Nazaré, na casa lá de José e Maria, tal. Não teria problema nenhum. Mas onde que Jesus nasceu? Num estábulo, num lugar cheio de animal, lugar fedido. E foi colocado na manjedoura. A manjedoura era um coxo de animal. Eu nunca tinha visto uma manjedoura. O dia que eu vi um coxo de animal, rapaz, eu falei, nossa, Jesus foi colocar num negócio desse. É um lugar babado, fedido, porque o animal comia ali, babava e cheirava mal, imundo. Jesus foi colocado lá. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, ele nasce numa estrebaria. Ele foi colocado num coxo de animal. E quando ele sai do mundo, ele sai pendurado numa cruz, que era lugar de bandido, ladrão, assassino, de gente que não presta, de sem vergonha. Será que não tem alguma lição nisso aí? E a gente quer, não, status, poder, fama, dinheiro, riqueza, conforto. Jesus teve uma vida sem conforto. Ele disse assim, que as raposas têm seus covis, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada. Você quer me seguir? Será que a gente quer imitar Cristo mesmo? A gente quer imitar Cristo no poder, levanta e anda, e pá, pregar para multidões. A gente quer imitar Cristo nisso, mas a gente não quer imitar Cristo de nascer numa estrebaria e morrer numa cruz. Ser semelhante a Cristo é essa humildade. E por último, uma fé bíblica. Tempo esgotado. Ih, rapaz. Bom, eu vou em 5 minutos, só o tempo de explicar essa fé bíblica aqui já dá um outro estudo. Mas vou tentar resumir, mas eu não sou muito vocês repararam, né? Vou explicando, mas vou tentar resumir. Em Gálatas 2, 19 a 20, diz lá: estou crucificado com Cristo. Logo não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está o evento. Quando você recebe a Jesus, você é crucificado. Então, o evento, você está crucificado com Cristo. Esse é o evento. Mas tem um processo que ele fala no mesmo texto. Ele fala, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne. Então você tem um viver nesse corpo aqui. Entendeu? Então você tem um evento, você está crucificado com Cristo. Isso é fato, uma verdade, um evento. Quando você recebeu, você foi crucificado, você morreu e ressuscitou para uma nova vida. Agora você tem que viver. E esse viver que eu vivo na carne, vivo como? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse que me amou e se entregou
está conectado com viver pela fé no Filho de Deus. Por quê? Viver pela fé no Filho de Deus, a ideia aí é de viver nesse amor de Cristo que se entregou e se deu. Isso aqui é interessante, né? A gente separa uma coisa da outra e não enxerga. A gente fala, quero viver em Cristo. Não, é viver no Filho de Deus. O que é esse Filho? Simboliza um amor sacrificial e incondicional. Então, essa fé bíblica tem a ver com esse amor sacrificial, tem a ver com coisas eternas e promessas. Então, a definição de fé que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a maioria das pessoas não entendem quando lê, e os pastores até ensinam de maneira errada esse versículo. O que diz lá Hebreus 1? Diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, o que é a fé? É certeza das coisas que se esperam. Então, o que você tem que interpretar? Aí que é a chave quando você vai interpretar a Bíblia. Olha tudo que ele está dizendo, antes e depois, e vê o que você pode deduzir que é esperam e fatos que se não veem. Ok? Então, eu acho que eu vou mostrar os versículos, que aí vai ser mais rápido e... Depois, quem quiser, todos esses estudos aí estão aqui, viu, o Manassés? Você pode, quem quiser, pode passar para todo mundo aí, por e-mail, tal, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Tudo isso que eu expliquei aqui, ó, tá aí explicado. E eu gosto de colocar bem aqui, ó, né? Então, primeira coisa que você tem que entender é o versículo 11, 6. De fato, sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Quer dizer, a fé é uma coisa essencial, fundamental. Não tem como você viver vida cristã sem fé, porque tudo que você fizer sem fé, você não está agradando a Deus, não está sendo genuíno. Então, portanto, é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que se torna o quê? Duas coisas: crer que ele existe e que ele vai dar recompensas eternas. Você vê como é que a fé está conectado com eternidade, com as coisas eternas, não com as coisas da terra. Isso significa que a fé não é para você usar para conquistar coisas aqui na terra. A fé é para conquistar o quê? Coisas eternas. Ok? Então, fé é certeza das coisas. Certezas que se esperam, certeza ou fé nas coisas eternas. Por quê? Essa palavra esperam, você vai olhar no texto ali, não é esperar, né? Não é uma esperança focada em conquistas terrenas, como carro, casa, sucesso ou esperança. Eu espero que o Brasil seja campeão, eu espero que o Flamengo. Não é esse tipo de esperança. Que tipo de esperança está lá no texto? Eles tinham certeza da vida na eternidade, por isso viviam para conquistar coisas eternas, recompensa eterna, um galardão. Então,
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, mas agora aspiram, eles têm essa esperança da pátria celestial. Então a esperança deles era ali. Não sei se vocês já ouviram falar do Dan Duque. Foi um cara que influenciou na Paula, David Keelan, Nívia Soares, o Cirilo. Uma vez eu fui buscar ele no aeroporto, estava um sol lindo. Ele chegou, ele começou com um papo que eu achei meio estranho na época. Ele falou assim para mim: Massal, eu sinto que eu não sou mais desse mundo. Falei: ué, ele virou um ET agora? Mas ele se considerava um peregrino, um forasteiro. De fato, sem fé é impossível que se torne galardoador, porquanto considerou o sofrimento, Moisés, considerou sofrer como Cristo sofreu, com maior riqueza do que os tesouros de. Por quê? Ele contemplava o quê? Galardão. Então, fé é certeza das coisas que se esperam, e essa esperança não é de coisas aqui na terra, é esperança das coisas eternas. Então, olha só, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate, para obterem o quê? Superior ressurreição. Os caras estavam dispostos, podiam ser libertados. Não, deixa a gente aqui, porque o nosso tesouro está sendo gerado lá. E é lá que nós queremos morar, e é lá que nós queremos colher os frutos. Então, e fatos que não se veem, fatos são verdades que não mudam. Então, eles tinham convicção das promessas divinas como fatos, como verdades que não mudam. Então, olha aqui, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temendo a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então eles viviam e aceitavam a palavra de Deus como um fato, como uma verdade. Isso é fé, que não muda. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Então, esses homens de fé, eles viveram na terra sem ver as promessas se cumprirem. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Só vou colocar, para encerrar, a diferença entre pensamento positivo e a física quântica e a fé. O pensamento positivo, gente, funciona. Funciona, e pessoas comprovam isso, e tem muito a ver com a física quântica. Mas a fonte dessa energia é humana. Então, quando você pensa positivamente, quando você pensa, eu vou conseguir, é o que os coaches vão ensinar. Não é isso? Você começa a pensar que você é um homem bem-sucedido, que você vai ter sucesso. Você cria o quê? Você sabe que os pensamentos, eles geram uma energia, positiva ou negativa. Na física quântica eles mostram isso. Então, o pensamento positivo é uma força física humana. Porque eles medem até os impulsos cerebrais. Por quê? A energia. Então, se nós rodearmos uma pessoa doente, todo mundo começar a pensar positivamente e começar a orar,
você está gerando uma energia ali, mas não é uma energia de Deus, é uma energia humana, existe. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar do efeito placebo? Você pega 10 pessoas, 20 pessoas que estão doentes lá, todos a mesma doença. Para 10 você dá o remédio, e as outras 10 você dá uma pílula de farinha. O que vai acontecer? Naquele grupo que está tomando pílula de farinha, alguns vão ser curados só de acreditar que está tomando o remédio verdadeiro. Então, as vacinas, elas são testadas levando em conta esse efeito placebo. Então, imagina a seguinte cena: você está na televisão e o cara que está pregando fala assim: olha, eu vou orar por você, você que está desempregado, você que está enfermo, vai agora na cozinha, pega um copo d'água e coloca em cima da televisão. Se bem que hoje não dá para colocar em cima da televisão, que o negócio ficou pequenininho. Mas coloca em cima da televisão. E eu vou orar. E quando eu orar, você toma esse copo d'água. E aí o cara ora. E o cara toma o quê? Aquele copo d'água. Ele está crendo no quê? Que aquele ato vai trazer cura nele. Efeito placebo, é isso. Se você acreditar que aquele ato de tomar água vai curar, você pode ser curado. Então, se eu tiver num auditório como esse, pessoas doentes, só de eu começar a criar um clima aqui e tal, e já tem 5% de pessoas que vão ser curadas só de acreditar que estão aqui. Então, qual é a diferença entre a fé, pensamento positivo, física quântica e esse efeito placebo? É que isso aqui, a fonte é humana, e isso aqui, a fonte é Deus. Então, o poder de Deus é muito maior do que o poder do pensamento positivo. Então, quando você buscar a Deus, você crer em Deus, você pode experimentar o milagre. Então, a diferença é que a fé foca em Deus e o pensamento positivo foca na energia, no pensamento, e pode acontecer, porque há uma energia humana que faz a coisa acontecer, mas não é o poder de Deus. Então, hoje, muitas igrejas é assim. Eu fui num culto de jovens, o pastor começou assim: quem quer uma BMW aqui? Imagina, todos jovens, aquilo que você crê é aquilo que você vai ter. O que tem a ver com fé isso aí? Para que você quer ganhar um carro? Baseado em o quê? É da vontade de Deus? Não, é sua vontade, é o que você quer. Então, você vai crer, Então, está gerando o quê? Um pensamento positivo de conquista. A fé não é para isso, irmãos. A fé é para você ter certezas das coisas que se esperam, das coisas eternas. A fé, ela tem que ser baseada nas promessas, nas coisas eternas. Tudo que você tirar disso é desejo seu, é vontade sua. Então, quando você for ler o capítulo 11 inteirinho, ele vai dizer: pela fé, pela fé, pela fé. O que esses homens estavam fazendo? Coisas eternas, promessas de Deus, tudo tinha a ver com as coisas de Deus. Não eram focados neles,
mas eram focadas em Deus. Então, cuidado, irmãos, que nós estamos usando a fé de forma egoísta, carnal e mundana. Então eu diria o seguinte: hoje, com pensamento positivo, se você abrir um negócio, ficar rico, começar a ganhar dinheiro, oh, que bênção! Não sei se é bênção, porque o dinheiro, como falei, vai corromper teu coração. É melhor você ser hoje um empregado do que um empresário rico. Então, cuidado, a sua fé, ela é focada nas coisas eternas, é focada nas promessas, nas coisas eternas, e não focada em si mesmo. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, por esse evangelho, esses princípios e valores do reino. E esse evangelho que é fundamentado nas coisas eternas. E esse processo da cruz, diário, contínuo, onde a gente morre para o nosso eu, para o nosso ego, para o mundo, aonde nós amamos de forma incondicional, sacrificial, aonde nós desenvolvemos uma humildade, a gente se esvaziar e se humilhar intencionalmente todo dia e viver pela fé no Filho de Deus. Abençoa as nossas vidas e que a gente ande no caminho da cruz, todo dia, morrendo para viver uma nova vida em Cristo. Quero abençoar cada vida, cada irmão, em nome de Jesus, amém.